Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Embora ainda faltem neste momento grupos parlamentares, já temos quórum para iniciar os trabalhos, porquanto os três maiores grupos já estão representados e por uma questão de tempo também, porque a nossa reunião hoje será particularmente longa em audições e no trabalho normal da nossa ordem de trabalhos. Vamos dar início a esta audição, que é a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, da Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha, sobre os relatos de aumento da doença do fogo bacteriano em Portugal, estando representada a Associação hoje aqui, agradecendo desde já a presença, o Sr. Presidente da Direção, Filipe Ribeiro, os Srs. Diretores Rui Semana e Hermelindo Luís, bem como o Vítor Fonseca, a Rita Marinho, secretária-geral, e a Cláudia Pereira, técnica da Associação. Portanto, dou-vos desde já as boas-vindas. A grelha de tempo já vos foi previamente distribuída e, porquanto tenho conhecimento. No entanto, previamente a esta grelha, daremos a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega para a apresentação do requerimento. Senhor Deputado Pedro Frazão, 2 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados e excelentíssimos dirigentes da Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha. Sejam muito bem-vindos a esta Comissão de Agricultura e Pescas para falar sobre um problema que já não é novo. Aliás, este requerimento tinha sido já submetido pelo nosso grupo parlamentar e tinha merecido também a sua aprovação por parte de todos os grupos parlamentares, os senhores deputados, na última legislatura. Infelizmente, devido a um caso de corrupção na mais alta esfera do Governo, o Governo caiu e, em consequência, foi dissolvido da Assembleia da República e nesta nova legislatura o Chega voltou a entregar este requerimento para voltar a poder chamar os representantes da fruticultura da Pera Rocha nacional a este Parlamento para tentarmos perceber ainda melhor o problema sanitário que existe na Pera Rocha. De facto, em 2022 a Pera Rocha teve uma colheita de 123 mil toneladas, depois o que já era menor do que em 2021, depois baixou, teve um valor recorde de 216 toneladas, depois em 2023 voltou a ter uma diminuição produtiva para as 107 mil toneladas, o que quer dizer que houve uma quebra num ano de 13% e, se contarmos desde 2021, de 51%. Não é só o fogo bacteriano que está a ameaçar neste momento a Pera Rocha, temos também outras doenças como a estenfiliose e a traça da flor do limoeiro, que também preocupam com certeza os produtores, mas na vossa primeira intervenção esperamos ouvir aquilo que preocupa os produtores, o que está na base desta quebra enorme de produção que tem vindo a pôr em causa o setor, que tem feito encerrar algumas explorações e alguns empreendedores frutícolas, e esperamos ouvir também, na vossa perspectiva, qual é a avaliação que fazem das autoridades sanitárias portuguesas sobre este assunto. Têm atuado bem? Têm ao vosso dispor todos os mecanismos sanitários que gostariam para poder controlar a doença? Os mecanismos de biossegurança foram ativados e amplamente disseminados pelos produtores para evitar o contágio da doença entre pomares? No fundo, uma avaliação e uma apresentação do setor para que nós, aqui na Assembleia da República, órgão de escrutínio do Governo, possamos ficar com uma ideia sobre aquilo que tem sido a atuação deste e do anterior Governo. Já sabemos que muitas vezes quem está no Governo nem sempre consegue atuar bem sobre as emergências sanitárias. Temos tido ao longo dos anos alguns exemplos disso, tanto na doença animal como na doença fitossanitária, como também até na doença. E, portanto, gostávamos de saber, neste momento, qual é o estado da arte no combate fitossanitário ao fogo bacteriano no setor da Pera Rocha. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Presidente da Direção, Filipe Ribeiro. Dispõe de 10 minutos para as respostas nesta intervenção inicial. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, em nome da ANP, quero agradecer o facto deste tema vir aqui a esta Casa da Democracia, e também salientar a importância e o facto de estarmos vários diretores
Portanto, essa é também a nossa preocupação. Esta direção da ANP tomou posse há cerca de 2 anos e realmente, e respondendo um pouco àquilo que foi questionado, nós lidámos com dois executivos, não é? Tivemos o executivo anterior e este executivo, mas o facto é que, infelizmente, as doenças atingem uma velocidade e uma proporção que muitas vezes as nossas decisões não conseguem acompanhar e, acima de tudo, eu acho que nós vimos aqui também, por um lado, como um grito de apelo para estes 2 problemas que nós temos e que são realmente emblemáticos, para uma cultura que foi, não só, e depois na apresentação que preparámos, portanto, é das culturas mais importantes até para a região oeste e para o país, porque é uma cultura com o nome de Portugal, portanto, leva o nome de Portugal, dada a importância da Pera Rocha, que é inquestionável, e também a questão de tanta economia depender desta cultura, principalmente na região oeste, e de ser dos primeiros produtos hortofrutícolas a ser exportado e de trazer um histórico que hoje conhecemos, uma dimensão da economia também, porque a nossa produção também é economia, às famílias que estão envolvidas na produção e também à importância que teve como motor de exportação para outro tipo de produtos que hoje felizmente vemos e que enriquecem a nossa oferta ao nível das exportações. Portanto, passando aqui à apresentação, temos um vídeo para ilustrar, porque ele vale por 1000 palavras, não é? Não sei se... ok. Já fui rápido demais. Está aqui. O setor da Pera Rocha tem enfrentado diversos desafios. As alterações climáticas e o aumento dos custos de produção têm sido obstáculos difíceis de ultrapassar. Contudo, são as questões fitossanitárias que mais têm provocado desafios ao setor. A estenfiliose origina o aparecimento de manchas castanhas no fruto, levando à sua desvalorização comercial e consequentes perdas económicas para o produtor e para as centrais fruteiras. De acordo com um inquérito realizado pelo Cotton, a estenfiliose resultou na quebra de 39.000 toneladas na colheita de 2023. No fogo bacteriano, a perda de produção é permanente, devido ao corte de árvores ou arranque de pomares, estimando-se uma quebra de 33.000 toneladas em 2023. Face à inexistência de produtos fitofármacos que possam prevenir ou tratar a doença e ao crescimento dos custos de manutenção e limpeza, são muitos os produtores que admitem abandonar a atividade. Em conjunto, o impacto económico da estenfiliose e o fogo bacteriano nas últimas 3 campanhas da Pera Rocha foi estimado em 84 milhões de euros. Nesse contexto, são apresentadas imagens da realidade que o setor da Pera Rocha enfrenta. Um pomar que fica por colher, pois os custos superariam os retornos potenciais, e um outro com perdas que atingem os 60% de quebra na produção. A ANP, em parceria com diversas entidades do setor privado e público, tem dedicado esforços para ultrapassar estes problemas. A curto prazo, articula-se com os diferentes intervenientes do setor. A médio e longo prazo, está a colaborar com o INIAV no desenvolvimento do projeto de melhoramento genético da Pera Rocha, porque, acima de tudo, valorizar e preservar a rainha do Oeste é valorizar e preservar o que é português. Vamos, como eu Acabar dizia, uma imagem vale por 1000 palavras, portanto, e é claro que muitos de vós são, inclusive, da região oeste e têm noção da realidade, daquilo que, no fundo, são as inquietações que muitos dos produtores nos trazem, e nós, infelizmente, sentimos também muitas vezes sem as soluções que poderíamos ter para encarar esta dura realidade, não é? Portanto, aqui fizemos uma pequena apresentação e, continuando, porque é que a Pera Rocha é importante. Portanto, é uma variedade que foi é exclusivamente portuguesa, foi descoberta em 1836 em Sintra. Por acaso, curiosamente, até um concelho onde hoje temos muitos turistas, muito potencial para ainda levarmos o nome da Pera Rocha mais longe.
30 centrais fruteiras que estão, portanto, dentro da ANP. Temos o top 5 dos produtos e dos produtores de pera da Europa. Portanto, estamos no top 5, ainda assim com estes problemas, não é? Até porque o problema da pera é universal em toda a Europa, inclusive a Itália, que era um grande produtor e exportador de pera rocha, hoje está com imensos problemas e foram os primeiros a ter esses problemas, dentro de uma variedade que é a Abate Fetel, com certeza alguns de vocês conhecem. Depois temos a questão também do mercado que ela significa para nós produtores e para a dinâmica das nossas exportações. E quando produzimos bem, Portugal é autossuficiente em peras, portanto, na balança comercial também é um produto onde nós, particularmente, historicamente, sempre tivemos bem. A denominação de origem foi um projeto também conjunto que deu para unir e fazer sinergia entre os vários produtores do Oeste, portanto, é dos setores mais organizados ao nível da produção, mas infelizmente temos estes problemas. Reparem que 2.500 explorações agrícolas, de acordo com o INE, temos 40.000 empregos diretos, portanto, os indiretos serão bastante mais, 60% da exportação deste produto que se destina a 23 países, e, neste caso, a exportação que representa 84 milhões de euros. É verdade que nos últimos anos nós temos conseguido, de alguma forma, valorizar o produto, mas, por outro lado, isso é insustentável, porque sabemos perfeitamente que, sendo um produto que concorre com outras peras e com outras geografias do mundo, estamos realmente em grande desvantagem de exportação e em grande desvantagem de produção. Isto é, digamos, um gráfico ilustrativo daquilo que é a realidade, a dura realidade de há 3 anos a esta parte. Portanto, começámos em 2000, e como era, aliás, relatado, e este ano, portanto, se repararem, os últimos 3 anos temos uma quebra brutal de produção, e neste momento também temos outro problema, que é a quebra de área, porque muitos produtores, digamos, têm que pôr dinheiro do seu bolso, ou tiveram que pôr dinheiro do seu bolso nos últimos 3 anos, acabámos por, muitos deles vão reduzindo a área de pera rocha e não veem realmente como um produto, como viam antes, de futuro e para o qual poderiam apostar. Em relação aos principais desafios, portanto, há aqui 2 grandes problemas com que nós nos deparamos. Portanto, o fogo bacteriano, em que temos que fazer a destruição das árvores, temos um aumento do custo de produção que já foi relatado, e para dar uma ideia de números, temos entre 2023 e 2024 700 hectares que foram reduzidos e 35 milhões de impacto económico. Portanto, foram menos 35 milhões, digamos, que poderíamos ter tido em relação a um ano, se não tivéssemos tido esses problemas. Na estenfiliose ou nas manchas castanhas, o caso ainda também é grave, e é tão ou mais grave também porque temos o quê? Temos os 30 milhões de impacto económico e que igualmente se traduzem numa quebra de produção. Porquê? Porque junto à colheita há esta doença das manchas castanhas, em que o produtor faz tudo bem feito durante 7 ou 8 meses e quando chega à altura da colheita não consegue colher. Portanto, isso é um drama para a maior parte dos produtores, e inclusive viram aquele pomar que estava no vídeo que nem sequer foi colhido, e que, portanto, reparem que aquela pessoa que investiu no mínimo 12 mil euros por hectare naquela área, pura e simplesmente gastou esse dinheiro e não teve qualquer retorno financeiro desse dinheiro, para além do trabalho que teve, logicamente, e da amortização da plantação. Portanto, aqui é claro que também existem soluções, e estando nesta casa é sempre importante salientar uma realidade que, em parte, nós temos que ver que temos que trazer uma mensagem também de esperança, mas essa mensagem só pode ser dada, e é verdade que dependemos da União Europeia, mas infelizmente, e nos últimos anos, o caminho que a União Europeia tem feito, no fundo, protege pouco a nossa produção local. E mais se aplica isto quando falamos de culturas perenes, porque nós, quando plantamos um pomar de pera rocha, nós temos um horizonte de 10, 20, 30 anos de produção. E a verdade é que as regras vão-se mudando, a saída de produtos, digamos, eficazes vai acontecendo, e nós, no fundo, não fazemos nada. Quer dizer, o pouco que podemos fazer, que é, no fundo, lutar por algumas soluções químicas. Eu lembro, e hoje não há pesticidas, hoje há defensivos agrícolas, que é aquilo que nós usamos para defender as nossas culturas.
e sem essas ferramentas, de facto, nós acabamos por ter o mesmo caminho que tiveram, infelizmente, os italianos e que tiveram os outros produtores de pera da Europa. Porquê? Porque não havendo ferramentas, pura e simplesmente, o que existe não é eficaz na percentagem de vida. Daí nós termos até uma questão que queremos, portanto, que é trazer algumas substâncias daquelas que, no fundo, precisamos para levar por diante esta proteção das nossas produções. Portanto, voltando, e na questão do fogo bacteriano, temos os pomares abandonados, não é, que é um drama, e que, infelizmente, com as várias alterações que houve, a DGAV não consegue dar resposta, e eu sei que hoje era para ser ouvida. Ok. Ok. Inclusive, na DGAV, não nos estão... a resposta que está a ser dada está a demorar imenso tempo para as necessidades do terreno de cortar, arrancar e notificar produtores. Muito obrigado. Obrigada. Eu entendo sempre que, por vezes, terminar uma ideia para um problema tão grande é mais importante que o cronómetro e sempre que possível temos essa atitude. E a pedir-vos, antes de passar aos grupos parlamentares, se depois nos fazem chegar à apresentação, porque seria bastante útil para distribuir pelos senhores deputados. E também, e acho que os grupos parlamentares me vão permitir dar esta nota, que ainda não ocorreu por fruto de circunstâncias parlamentares, mas a Comissão pretende ainda, antes do fim deste ano, fazer uma visita à zona do Oeste, precisamente para, entre outros problemas, também estar de perto e ver in loco o problema que neste momento tanto afeta a produção do fogo bacteriano. E, portanto, dada esta nota, ia pedir previamente a autorização aos senhores deputados para saber se há ou não oposição para que o senhor deputado Marco Claudino e Hugo Oliveira participem nesta nossa audição. Não sendo membros da Comissão, como de praxe, é necessário perguntar se algum grupo parlamentar se opõe. Não havendo oposição, portanto, agora sim vamos dar início, efetivamente, à nossa audição, começando precisamente pelo grupo parlamentar do PSD, que deu nota à mesa que iria repartir a intervenção pelos senhores deputados Marco Claudino e Hugo Oliveira, dispondo o grupo parlamentar do PSD. Começamos pelo senhor deputado Marco Claudino. Faz favor, senhor deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado também aos demais colegas que permitem, quer eu, quer o meu colega Hugo Oliveira, aqui possamos falar, uma vez que, como aqui também já foi variedíssimas vezes referida, estamos a falar do Oeste, e quer eu, quer o deputado Hugo Oliveira, quer da nossa bancada também o deputado Telmo Faria, que só não está hoje aqui presente, e manda um abraço de solidariedade, porque se encontra numa missão parlamentar fora do país, temos uma sensibilidade particular para esta matéria. Eu costumo dizer que o Oeste é partilhado nos dois distritos de Lisboa e Leiria, sobretudo pelo mar, que não dá para dividir, e pela Pera Rocha, porque dos 8 grandes municípios que produzem Pera Rocha, 4 são do distrito de Lisboa e 4 são do distrito de Leiria. E, portanto, aquilo que hoje a Associação, que eu cumprimento na pessoa do Sr. Presidente, Filipe Ribeiro, e naturalmente todos os demais que aqui se encontram, membros da direção e técnica que aqui também acompanha, é uma preocupação que temos há muitos anos e que se alastrou e que aprofundou-se nos últimos tempos. As questões que eu queria aqui colocar, além de poder também aprofundar um pouco mais aquilo que aqui foi dito, tem que ver com as vossas perspectivas de produção nos próximos anos, se nada for feito. Se nada se alterar relativamente não só àquilo que é os regimes legais em vigor e relativamente àquilo que também tem a ver com os fitofármacos que não podem ser utilizados. E se aqui o caminho será apenas esse. Mas preocupa-me mais a questão que aqui foi referida, que tem a ver, pelo que me parece, um cumprimento leve, se assim se pode dizer, da Portaria 308 de 2021, que prevê não só algumas medidas mitigadoras, mas também a atuação junto dos proprietários que não estão a dar conta daquilo que é o cumprimento da lei, designadamente com a limpeza ou até com o corte dos pomares, naquilo que tem a doença. E o que gostava de perceber,
nos últimos 3 anos, qual é que tem sido a atuação da Associação, qual é que tem sido a atuação da DGAV, qual é que tem sido a atuação das várias entidades que aqui se encontram presentes neste processo e se tem conhecimento de atuações, se têm sido, de facto, aplicadas coimas a esses produtores que, eventualmente, pela doença que se encontra propagada pelo fogo bacteriano, abandonam os terrenos e, com isso, acabam também por prejudicar aqueles que são os produtores que tratam os seus terrenos e que têm os pomares ainda em condições e que deixam de o ter exatamente porque o fogo alastra. O segundo aspecto, que deixo-me dizer que temos toda a sensibilidade para avaliar dentro daquilo que são os vários princípios, designadamente da propriedade privada e tudo que tem a ver com a proteção dos direitos de cada proprietário, relativamente à questão do arranque coercivo. Ou seja, a portaria apenas prevê coimas, não vai mais além. Se as coimas não forem pagas, o que é que acontece? Ou se acontece algo, designadamente, aquilo que aqui nos parecem propor é, se não foi cumprida a lei, se pode ou não a entidade com a autoridade do Estado, e depois poder-se-á discutir de que forma, se pode ou não fazer, à semelhança de outras situações, entrar, digamos assim, nos terrenos, de uma forma mais prosaica, falando assim, e fazer aquilo que o próprio proprietário não fez. E, portanto, gostava que nos pudessem partilhar um pouco sobre o que é o histórico da aplicação desta portaria nos últimos 3 anos, uma vez que já aqui nos presentearam com o diagnóstico, que não é um diagnóstico, é um diagnóstico sombrio, não é muito alegre, mas aquilo que nós podemos fazer para o futuro, para que nós possamos ter, não só aqui no Parlamento, mas também no Governo, e acho que é consensual que voltamos a ter um ministro que se preocupa verdadeiramente com a agricultura e que conhece e que fala e que não é, creio, barrado pelas próprias entidades do setor, e isso acho que podemos trabalhar todos em conjunto e tendo em vista que a Pera Rocha possa ser o ex-libris não só do Oeste, mas também do país. Obrigada, Sr. Deputado Marco Claudino. Sr. Deputado Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Em lugar, agradeço a simpatia de me deixarem aqui poder dizer algumas palavras. Cumprimento a ANP, na pessoa do Sr. Presidente e todos os técnicos presentes. E começo por completar aquilo que o meu colega teve a oportunidade de dizer, para não estar a repetir, que, de facto, a preocupação que existe com esta fileira é grande, pela importância que ela tem para toda a região Oeste, e não só naquilo que é o mercado nacional, mas no mercado internacional com a exportação. E a primeira questão que coloco é precisamente essa, porque eu não tive a oportunidade de ouvir a intervenção toda, peço desculpa, porque estava noutra reunião, mas qual é que é o impacto que pode ter naquilo que é o impacto económico na exportação deste produto. Em segundo lugar, dizer que, bom, eu tive a oportunidade de ouvir um técnico italiano, se a memória não falha, há 7 anos, nas Caldas da Rainha, na altura com o Cotton, a falar exatamente sobre esta matéria. E a dúvida que resta no pensamento e que não deixo de perguntar é o que é que podia ter sido feito durante estes 7 anos e não foi. Porque, de facto, nessa altura tive a oportunidade de ouvir, perceber que era uma grande preocupação, mas chegamos ao dia de hoje e eu estou com uma dúvida latente do que é que se podia ter feito e não se fez e o que é que se pode fazer para corrigir aquilo que não se fez durante este tempo. E, portanto, a questão que deixo aqui, final, é, havendo esta preocupação, havendo um impacto claro económico com a questão da exportação, as questões levantadas pelo meu colega relativamente à fiscalização, pergunto, para sermos objetivos e claros, o que é que este Governo tem que fazer para que, por um lado, se ataque o problema de forma eficaz e rápida e, por outro, se consiga que as coisas possam voltar à normalidade no que diz respeito à produção da Pera Rocha no Oeste e, neste caso, em Portugal. Muito obrigado. Obrigada. Sr. Deputado, passávamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Walter Chicharro. 6 minutos. Naturalmente, começar por cumprimentar o Presidente da Direção. É bom revê-lo, ainda que por uma razão que não é muito agradável e que abordámos
em campanha na altura que os visitámos, também tratando deste assunto. Registar, tal como os meus 2 antecedentes, que também sou do Oeste, ainda que um Oeste mais ligado ao mar, mas também sou do Oeste. Sou, aliás, um consumidor em Portugal e fora de Portugal, já agora, de pera. Há talvez 1 ano, 2 anos, fui surpreendido com a exportação da produção, ou com a produção realizada por empresários do Oeste, daquilo que é chamada a pera portuguesa no Brasil. E, no fundo, dada a relevância que tem esta fileira, tem sido objeto também de preocupação por parte do Partido Socialista desde sempre, no Governo e na oposição, e, portanto, deixar um agradecimento pela vossa vinda aqui e começar, naturalmente, por colocar algumas questões que, enfim, podemos obtê-las de muita forma, mas julgo que é mais importante ouvir da vossa parte, sendo que alguns dados já foram revelados, sabendo nós aquilo que é a importância, particularmente do ponto de vista da exportação da pera rocha para Portugal. Na verdade, é um produto que tem a cara do Oeste, mas tem, acima de tudo, a cara de Portugal e, dado o peso das exportações, julgo que esta preocupação é abrangente a todos os grupos parlamentares e devemos todos nós, em conjunto, tentar encontrar soluções, em conjunto convosco também, para perceber como toda esta situação pode melhorar. Indo diretamente ao assunto, há algumas questões que eu gostaria de colocar sobre a situação atual. Desde logo, como digo, há aqui muitos dados que podemos recolher online, mas nada mais correto do que perguntar diretamente a Vossas Excelências qual a área total de pomares de pera rocha, qual a incidência do fogo bacteriano, houve um aumento significativo nos casos recentes de fogo bacteriano em relação a anos anteriores, ou não, qual a área de pomares de pera rocha arrancada no último ano, e, se possível, também nos últimos 3, qual o período de quarentena até nova plantação, e se, da parte dos produtores, há também a ponderação de culturas alternativas após o arranque. Do ponto de vista da produção, já foram dados aqui alguns números sobre os impactos diretos do fogo bacteriano. Questionava na produção, em termos de produtividade e qualidade dos frutos, se têm dados nessa matéria. E se naquilo que é a venda no comércio, esta perspectiva e este ataque do fogo bacteriano tem afetado a exportação da pera rocha ou tem criado até obstáculos comerciais aos produtores. Sobre a produção e a produtividade. Como digo, há uma série de dados que podemos obter online, nada melhor do que vos questionar nesse sentido. Qual a produtividade média de um pomar saudável em quilos ou toneladas por hectare? Qual a produção total de pera rocha em toneladas no último ano? Já nos deram aqui alguns dados, nos últimos 3 anos também. Qual o preço médio pago ao agricultor no último ano? E nos últimos 3 anos também. Qual o custo médio de instalação de um pomar de pera rocha? E aqui, naturalmente, estamos a incluir mobilização de solos, as próprias plantas, a fertilização, a rega e outros serviços diversos que possam ser incluídos. Há uma longevidade média do pomar ou nem por isso? Quanto custa por hectare arrancar e eliminar a lenha? Uma questão que tem sido muito abordada, em particular, por alguém que trabalha muito neste setor e que é também da região oeste, a questão da água, que é um fator importante, enfim, para tudo, em particular para a agricultura. A questão é, existe água suficiente disponível? A perspectiva para os próximos anos relativamente a este fator é preocupante ou não? E, naturalmente, se há outros problemas, para além dos problemas fitossanitários, que sejam importantes reportar. Não poderia deixar também de dizer, já agora acolher como boa ideia da Sra. Presidente, a fazer uma visita ao Oeste, eventualmente visitando estas explorações e abordando este assunto, dizer ou dar nota de que, no âmbito de uma visita da Comissão de Poder Local e Coesão Territorial,
tive a oportunidade de visitar, particularmente o INIAV, em Alcobaça, mesmo ao lado de casa, e perceber o trabalho que ali é feito de grande mérito e, um pouco na lógica das medidas de prevenção e controle, questionar que medidas de prevenção e controle os produtores estão atualmente a adotar para conter o avanço do fogo bacteriano, se há novas tecnologias que estejam sendo consideradas para o controle da doença, ali qualquer coisa sobre o projeto Biofago, sobre um conjunto de parcerias com uma série de entidades e, no que diz respeito aos produtos fitossanitários, e para terminar, mesmo em cima do tempo, questionar alternativas mais sustentáveis que estejam a ser exploradas, em particular os biopesticidas. Sei que há muita investigação a ser feita pelo INIAV, Rocha Centro, enfim, portanto, e tanta gente pode naturalmente dar aqui um contributo importante e, para já, são estas as questões. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passávamos agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada Diva Ribeiro dispõe de 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento também os representantes da Associação Nacional de Produtores de Peira Rocha e quero agradecer os relatos que trouxeram aqui à Comissão sobre o aumento da doença do fogo bacteriano. Não estamos a falar de uma questão nova, não estamos a falar de uma situação nova, estamos efetivamente a falar do aumento de uma doença. Ora, se estamos a falar do aumento de uma doença é porque nada foi feito para travar esse aumento. Portanto, este vai ser o foco, o porquê de esta doença não ter sido travada e o que poderia ter sido feito para que essa doença fosse travada. Efetivamente, o fogo bacteriano em Portugal tem provocado fortes danos na produção de pera rocha, colocando-a numa situação limite, se não mesmo calamitosa. Esta realidade levou, a determinado momento, à necessidade de assegurar algumas medidas drásticas, como a obrigatoriedade de iluminar as zonas contaminadas, chegando mesmo a proibir-se a introdução e movimento de apiadeiros no interior dos pomares infectados, num período de 1 de março a 30 de junho de cada ano civil, tendo sido anunciado ainda, em 2021, o reforço de medidas adicionais de proteção fitossanitárias destinadas ao controle no território nacional da bactéria pela Portaria número 308/2021. Não obstante, já em 2022, esta realidade continuou. E continuou apesar de merecer alertas dos vários representantes do setor. Chegámos então a 2023, os alertas sobre a presente matéria não diminuíram, pelo contrário, aumentaram, e viram agravados alguns testemunhos que garantem que a produção teve uma quebra de 85% de produção. E que este cenário só poderia ter sido mitigado, e aqui sim reside a nossa questão, através da utilização de 2 antibióticos que já existem no mercado, sendo que o seu uso não é alegadamente alvo de aprovação pela DGAV. Então, gostaria de vos deixar algumas questões para que possamos então esclarecer o porquê destas situações. Por que razão, então, a DGAV impede o uso dos antibióticos? Baseia-se em algum estudo científico? Pergunto também se a autorização destes antibióticos, ainda que por um determinado período de tempo, poderia, então, ajudar. Qual será, então, perante esta situação, a estratégia da DGAV? O Sr. Presidente referiu a palavra substâncias. A que substâncias é que se refere? Será possível nomeá-las? Qual é, então, o nível de percentagem de perdas de pera rocha constatado nos últimos anos? Há dados rigorosos sobre este tema? Em termos económicos, esta doença tem tido um impacto de elevados prejuízos. O que é que se perspectiva para o futuro? Há explorações em risco, devido a este colapso e devido aos prejuízos causados.
Que percentagem? Pode referir? Muito obrigada. Obrigada, Senhora Deputada. Não estando presente mais nenhum grupo parlamentar, acabamos, portanto, a ronda às senhoras e senhores deputados e, portanto, disponho de outros 10 minutos para agora responderem às questões e outros esclarecimentos que na fase inicial possam não ter tido tempo dos grupos parlamentares. Faz favor, tenha a palavra. Boa tarde a todos, senhores deputados, muito obrigado por nos receberem. É um orgulho estar aqui. Eu vou tratar de ser breve, já que tenho pouco tempo também, e depois os meus colegas vão dizer algum assunto também, sobre a questão do que é que foi feito até agora. Absolutamente nada. Não foi feito nada nos últimos anos. Nada. Nós sentimos, por estarmos aqui, sentimos que fomos abandonados. O setor agrícola, principalmente o que é a questão da Peira Rocha, foi abandonado durante os últimos anos. O Ministério da Agricultura, pura e simplesmente, não existiu, ou não se preocupou com o nosso setor, e neste momento temos uma criança nas mãos, que é um fogo bacteriano, e eu creio que nem com os bombeiros conseguimos resolver esse assunto. Ele está alastrando muito fortemente, está muito forte. Eu tenho aqui umas fotografias de casos de pomares de vizinhos, que nós tivemos que alugar-lhes as terras, tivemos que cortá-las, tivemos que cortar tudo, porque o alastro é muito grande. Não está parando, porque não se fez nada. Temos gente maior de idade, com 75 anos e mais, que não tem capacidade monetária para fazer a destruição de um pomar e deixá-lo ficar assim. Não tem sobrevivência, não consegue sobreviver e penso que podem sair à falência neste momento. Alguns grupos de nossos produtores estamos tratando de alugar terras, de ficar com elas ou até comprá-las para tirar este problema do fogo de cima. Neste momento, plantar e replantar, temos que esperar um ano, temos que pôr outros tipos de cereais ou algo assim para desenvolver um pouco a terra. Hoje em dia, um hectare deve ter um custo aproximado de 40.000 euros. Só para que tenham uma noção, nem todas as pessoas conseguem fazê-lo. E principalmente na nossa zona é tudo pequenos hectares, 1,5 hectare, 2 hectares, são produtores pequenos. Significa que não é rentável para eles. Hoje em dia estamos produzindo entre 10 a 15 toneladas por hectare, onde antigamente produzíamos 30 a 35. Portanto, já podem ver, os custos nossos subiram. Portanto, o produtor, mesmo recebendo 1 euro por quilo, não vai sobreviver, porque ele antigamente recebia 50 e não sobrevivia. Hoje, recebendo 1, vai dar igual, porque ele vai produzir metade. Portanto, a nossa situação é muito dramática, é muito triste. E sentimos todos os dias, quando passamos na rua e vemos os pomares todos negros. Os senhores deputados foram ver agora, vai ser um pouco tarde, porque já estamos entrando no inverno, quando a árvore começa a ficar sem folhas, sem nada, não conseguem ver. Estão sendo um bocado rápido. Mas neste momento, atualmente, os pomares estão praticamente negros, sente-se umas manchas. As falhas, tiveram a ver naquele vídeo que está ali, aquelas falhas, foram árvores que tiveram que ser cortadas porque tinham fogo bacteriano. E para não infectar as outras, fomos cortando. A DGAV simplesmente diz que não tem meios. Com o Sr. Ministro eu falei há pouco tempo e disse que a MP e os associados podíamos pôr até meios no campo para alertar dos pomares ou das propriedades que tivessem fogo bacteriano. Nós dispunhamos os nossos técnicos para ajudar na DGAV, porque se não pudermos controlar, vai ser o fim. Não temos solução. O fogo está alastrando muito rapidamente. Estes últimos 2 anos foram muito dramáticos. Principalmente agora o 2024 foi muito forte. Tivemos bastante umidade e isso foi começando um alastro completo. A solução tem esta, cortar, arrancar. Mas isso custa 600 euros a hectare e significa ficar sem um pomar. Portanto, a maioria das pessoas que são maiores de idade não querem fazer. Sobre outras questões eu vou passar ao Filipe, que ele poderá responder mais fácil que eu. Obrigado. Muito obrigado. Aqui, portanto, criando basicamente e de emergência, portanto, a questão da água também é importante, mas logicamente a nossa preocupação e a nossa urgência neste momento é outra. Em relação a 2 substâncias fitofarmacêuticas que entretanto saíram, nós já junto da DGAV tínhamos feito diligências e elas são a iprodiona e o clortolonil. São substâncias que são eficazes em 90 e qualquer coisa por cento, depois nós fazemos chegar a documentação e fazemos chegar esse pedido de emergência que nós pretendemos. Porquê? Porque com produtos eficazes nós conseguimos resolver pelo menos um dos problemas, que é a estenfiliose. E a estenfiliose representa 50% dos nossos problemas imediatos. No caso do fogo bacteriano, há 2 situações, portanto, e pegando um pouco naquilo que os seus deputados foram perguntando, há uma questão que tem a ver com as novas ferramentas, mas que não estão disponíveis, nem sabemos a eficácia, que é o Biofag, e é um projeto em que a Associação está.
é um facto, e que estamos a trabalhar nisso. Logicamente, hoje não podemos fechar qualquer ferramenta que seja, porque nós vamos precisar de todas, e todas não serão suficientes. Depois, uma outra questão que nós temos tem a ver com a utilização dos antibióticos, que realmente é uma questão que na Europa é uma questão tabu. Realmente a EFSA sempre se manifestou contra a utilização, mas a verdade é que, desde os Estados Unidos a muitos outros países, desde os anos 50, que são autorizados e que são permitidos e são utilizados no combate a este problema do fogo bacteriano. E agora estou a falar no fogo bacteriano, que é os outros 50% do nosso problema. E a verdade é que nós, Europa e em especial Portugal, importamos produtos com este tipo de produção e com este tipo de, digamos, de folha cultural vindo de outros países. Isso está realmente a ser cada vez mais doloroso para nós, quer para os produtores, quer também... Portanto, nós não somos de fechar a fronteira, nós queremos realmente é que tenhamos as mesmas ferramentas produtivas que têm os outros Estados-membros europeus. Já agora, e só para acabar, a questão da limpeza dos pomares, realmente esta Casa tem que dar mais ferramentas, quer à DGAV, quer ao terreno, portanto, e juntamente com o Governo, tentarmos articular, eu acho que é um problema comum de todos nós, e em especial de nós produtores, de articularmos ferramentas para que os proprietários sejam notificados e para se consiga reagir rapidamente. Há 10 anos atrás havia um problema em Alcobaça que estava circunscrito a uma pequena região, que foi, dentro do possível, resolvido na época. O problema é que hoje é toda a região oeste e a DGAV não tem meios e nós, manifestamente, precisávamos de muito mais meios no terreno e de haver condições excepcionais para conseguirmos combater esta doença e acabarmos com os hectares arrancados, que depois vamos fazer chegar, mas são cerca de 350 ao ano, mas isto é exponencial, porque à medida 350 hectares ao ano. Agora, a questão é que isto é exponencial e à medida que os produtores vão perdendo rendimento, também cada vez mais vão ter vontade e abandono em relação aos pomares e em relação às áreas que estão a produzir. Portanto, isso vai-se... Portanto, nós somos a Associação de Pera Rocha, foi criada com o intuito da exportação, mas se não houver pomares nós não estamos aqui a fazer nada. Portanto, isso é um repto que eu deixo a todos nós e a todos os responsáveis para fazermos o que podemos fazer por esta cultura tão importante para nós que é a Pera Rocha. Obrigada. Tendo já terminado esta nossa audiência, agradecer-vos... É que senão temos aqui questões técnicas com os microfones e, portanto, precisamos ter apenas um ligado a cada vez. Agradecer-vos a vinda. Também parece-me que se justifica neste momento dar-vos nota que a seguir iremos ouvir, no âmbito do mesmo requerimento da FNOP, precisamente por causa deste problema que temos na fileira na região oeste, e isso mostra bem a preocupação que os grupos políticos e o Parlamento demonstra com esta situação do fogo bacteriano e do quanto afeta esta espécie tão única e tão apreciada até no mundo inteiro, que é a pera rocha, e que estamos todos empenhados num requerimento que foi da autoria do Partido Chega, mas aprovado por unanimidade por todos os partidos, e parece-me que isso mostra bem aquilo que é o interesse nesta matéria, que a Comissão da Agricultura está muito preocupada com este problema. Sem linhas vermelhas, Sr. Deputado, o interesse nacional, parece-me, e nisto que posso falar por todos os partidos, é uma questão de interesse absolutamente imperativo para todos e de todos, e, portanto, agradecer-vos mais uma vez e esperamos que da próxima vez estejamos com melhores notícias e uma melhor situação. Muito obrigada. Iremos começar dentro de 2, 3 minutos.